Then I'd give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me so now. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your body. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I E nós estamos neste momento aqui com a enfermeira Eliane Barbosa, que é enfermeira obstétrica do Hospital Notre Dame São Sebastião, para a gente falar um pouquinho nessa matéria especial a respeito de vida, né? Pessoas que as mamães que chegam até aqui com toda aquela expectativa, Eliane, de ganhar o seu primeiro filho, o seu segundo, enfim, mas ou seja, que chegam aqui em um momento delicado, precisam realizar o seu parto, seja o parto normal, seja a sua cesariana, ou seja, chegam até o hospital com aquele mundo de expectativas. E quem será que são os profissionais que atendem? O intuito dessa matéria é justamente mostrar para você que está em casa um pouquinho desse mundo da área obstétrica aqui do Hospital São Sebastião e também mostrar como são desempenhados esses papéis tão importantes na vida das mamães e dos papais que vêm até aqui e daqui saem com o seu bebê no colo. Enfermeira Eliane, eu queria que tu falasse um pouquinho, primeiramente, um pouco de você. Como é que você começou nessa área da obstetria? Imaginava lá atrás, quando estudava, que iria hoje trabalhar com recém-nascidos, né, ter aquele contato com as mamães, ou seja, um momento especial, porque afinal de contas, assim como eu que tive há 2 meses atrás meu filho, a gente lembra de vocês, e aí vai passar anos, a gente vai lembrar, poxa, foi aquele hospital, foi aqui no estacionamento que eu dormi dentro do carro, ou seja, vocês acabam entrando nas nossas vidas e desempenhando um papel fundamental, que é trazer os nossos filhos à luz, né? Desde que ele possa enxergar o mundo das cores coloridas que não dentro da barriga das mamães. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, eu faz 20 anos que trabalho na enfermagem e desde 2018 eu trabalho no Hospital São Sebastião. A área da obstetrícia eu iniciei aqui. Quando eu vim para cá, se precisava do enfermeiro obstétrico, foi quando a gente inaugurou o centro obstétrico. Então eu me especializei e passei a atuar na área da obstetrícia. Até então eu não tinha trabalhado nessa área. E para mim hoje é muito gratificante. É uma coisa nova. E é, como você disse, cuidar da expectativa, né? A partir do momento que uma gestante entra na porta para ter o seu bebê, ela não sabe o que vai encontrar aqui. Ela não sabe as pessoas que vão estar com ela, né? Então a gente oferece todo o conforto, o aconchego para esse momento importante da vida delas. Independente que seja o parto ou a cesárea, o cuidado é o mesmo, né? Claro que o parto ele demanda um cuidado maior, ele demanda uma atenção maior pelo tempo, né, que fica, mas enfim, aqui é um lugar muito aconchegante para elas e a gente trabalha em prol disso. Inclusive, quando chega uma mamãe aqui com o seu filho, e uma das coisas que me chamou muito a atenção quando o meu filho nasceu aqui foi o cuidado que vocês tiveram de descer lá embaixo com a cadeira de rodas, trazer ela aqui em cima, colocar, até se eu não me engano foi você inclusive que estava aqui, e o que me chamou a atenção, algumas pessoas chamam de pós-venda, né, que é depois que consumou ali o serviço, sempre tem aquele pós-venda, ou seja, eu me refiro nesse ponto ao atendimento que vocês tinham mesmo depois de o Gustavo já ter nascido, ou seja, durante as madrugadas ele chorava, vocês estavam ali, vocês traziam ele aqui, davam leite para ele, ou seja, o carinho e o cuidado que vocês têm com as crianças, eu acredito que não é nem só uma profissão, mas uma vocação também. Sim, a gente tem um cuidado especial, né, com as mães, com os bebês, com o familiar, né, o acompanhante. A gente tenta sempre fazer o melhor para que realmente, quando saírem daqui, só lembram de nós com coisas boas. Não é 100%,
A gente não consegue ser 100%, mas a gente dá o máximo de nós para que quando, como você, né, com a tua esposa, saíram daqui, lembrem de nós, mas lembrem só de coisas boas. Não lembrem da dor que sofreram, né, ou alguma outra coisa que tenha acontecido, mas sim, e o carinho com os bebês não tem como você não ter, né? É um cuidado, assim, eles são uns pedacinhos de gente, né? Não tem como tu não ter um cuidado especial com eles. Tu disse que está trabalhando na área da enfermagem em torno de 20 anos, né? Sendo de uns anos para cá nessa área. Tu tem uma ideia mais ou menos de quantos bebês tu já ajudou a cuidar dentro da tua profissão? Bebês nos outros hospitais eu trabalhei em pediatria, né? Então foram muitas, eu não tenho ideia. Mas você põe aqui uma média, a gente abriu o centro obstétrico em 2019. São cerca de 370, 380 crianças por ano, né? Então é uma média. Tu tá andando na rua, tu vê uma mãe com um bebezinho, mas às vezes tu não lembra daquela mãe, tu diz, mas eu acho que esse bebê nasceu comigo. É muita gente, né? E aí tu vê, assim, uma criança de 3 aninhos, né? Assim, vai, aí já passou pelas minhas mãos. É uma, assim, uma coisa muito gratificante. E nós estamos neste momento aqui com a doutora Júlia Espíndola, que justamente é obstetra aqui do Hospital Notre Dame São Sebastião, e que nas mãos da senhora nasceu o meu primeiro filho, né? Então, para mim é uma grande honra poder estar conversando aqui com a doutora, acompanhando todo esse trabalho fantástico que vocês fazem, né, doutora? Eu me lembro uma das coisas que eu vou lembrar para minha vida inteira é o momento que eu sentado ali ao lado da Thaís, enquanto ela passava pelo procedimento cirúrgico ali da cesárea, vocês trouxeram meu filho. E é engraçado que pra gente que é pai, pra gente que tem esse contato com vocês, né, eu me lembro da equipe que estava naquele momento, eu me lembro, porque naquela preocupação, será que meu filho vai nascer bem? Eu olhava muito para a senhora, tipo, tentando entender alguma reação que vocês estavam fazendo ali, e é impressionante como vocês entram nas nossas vidas, e quando eu falo nossas vidas, né, a gente tem aqui um número muito grande, só em 2022 foram 372 nascimentos, ou seja, se eu lembro de todos esses detalhes, eu acredito que muitas famílias, muitos papais, muitas mamães lembram do profissionalismo de vocês. Eu queria que tu falasse um pouquinho, primeiramente, como é que você começou nessa área, pensava lá quando estava estudando medicina que hoje estaria entregando nas mãos dos pais aí tantas crianças que nascem aqui? Boa tarde. Boa tarde. Então, na faculdade, ali para o terceiro, quarto ano de faculdade, eu comecei me interessando mais pela área cirúrgica, na verdade. Depois que eu conheci o parto humanizado, que eu comecei a me interessar mais pela área obstétrica. A partir, então, do parto humanizado que eu decidi fazer a obstetrícia. E aí, eu decidi fazer a residência, né, de ginecologia e obstetrícia. Me mudei para Porto Alegre, fiz minha residência lá e depois vim trabalhar aqui em Espumoso. Quando tu veio para Espumoso, vocês já vêm, claro, vêm da faculdade já com uma bagagem, um conhecimento gigantesco. Dentro da área da obstetrícia, a gente sabe que assim como eu acredito que todas as áreas da medicina, é muito delicado, porque é uma vida que vocês estão trazendo, ou seja, é tudo muito, vamos dizer até o termo, tudo muito cirúrgico, né? Ou seja, nas mãos de vocês está ali justamente aquela esperança da mamãe que está ali deitada. Como é que é trabalhar hoje e poder fazer parte da história de tantas famílias? Como eu até comentei antes com a enfermeira Eliane, vocês fazem tantos partos que muitas vezes não lembram das pessoas, mas a gente passa na rua por vocês e, poxa, né, meu filho nasceu aqui. Eu me lembro quando eu dormi num estacionamento, aguardando, quando eu vim no hospital com aquele medo, como é que ia ser, e principalmente as mamães, claro, que estão ali. Como é que é trabalhar nessa área? É bastante responsabilidade. Às vezes a gente pode não lembrar do nome daquela pessoa específica, daquela mãe específica, mas eu lembro do rostinho de cada uma delas, com certeza. Realmente é bastante volume de paciente que a gente tem aqui, né? Mas com certeza marca bastante, né? É bem emocionante para mim, eu adoro o que eu faço. E com certeza é um trabalho bem gratificante e envolve bastante responsabilidade.
E hoje, até perguntar para ti, você hoje trabalha na obstetria, né? Desenvolve esse papel junto aqui à nossa comunidade espumosa, e aqui fica os parabéns para o Hospital São Sebastião Notre Dame, pela equipe, pelo corpo de profissionais que a gente encontra aqui. E quando se fala na área da medicina, a área de vocês ela é muito abrangente, pensa daqui a 30, 40 anos ainda tá realizando esses sonhos das mamães? Sim, sim, eu penso em trabalhar com isso pro resto da vida, né? Penso em diminuir a carga horária, com certeza. Penso em não trabalhar da forma como eu trabalho agora, né? Que eu trabalho em regime de sobreaviso. Então, 24 horas por dia, de segunda a quinta, de segunda a sexta, eu fico disponível, né? Qualquer horário, tocou o telefone. Tocou o telefone, estou disponível, né? Se tiver algum parto de madrugada, estou aqui disponível. Mas não vou conseguir trabalhar nesse ritmo, né? Quando eu tiver idosa, né? Então, vou acabar diminuindo o ritmo em algum momento, mas por enquanto consigo ir tranquila. E até para a mamãe que está grávida agora nos assistindo, né? Porque a gente sabe que tem muitas mamães que estão neste momento grávidas e tem aquele medo, né? E eu vi isso muito lá por casa. A gente tinha aquele medo, poxa, vai ser uma cesárea, vai ser um parto normal, o que que vai ser? A mulher normalmente ela tem aquele medo da questão da dor, porque antigamente quase um efeito hollywoodiano, né? A mãe ela vai ter o seu filho, ela vai sofrer, ela vai passar muita dor, né? Principalmente a mulher tem muito medo da cesárea. E como é que dá para explicar isso para uma mãe que neste momento está prestes a já vir aqui fazer o seu agendamento ou já está naquele período de gestação? Como é que funciona o parto? Como é que dá para tranquilizar uma mãe que nesse momento, mãe de primeira viagem, está com medo de vir aqui para ganhar a criança? Em relação a isso, as mães podem ficar tranquilas, né? Pois tanto o parto normal quanto a cesárea, o que elas tiverem, né, vai ser o melhor para o filho delas, né? Se elas vierem a ter parto normal, com certeza quando elas chegarem aqui, elas vão ter uma equipe que vão estar prontas para poder, uma equipe que vai estar pronta para poder dar a melhor assistência para elas, tanto na questão da dor quanto na questão da ansiedade, né, na questão do medo do parto, né, eu costumo, antes das pacientes entrarem em trabalho de parto ativo mesmo, explicarem para elas como funciona o parto, né, o que é esperado durante o trabalho de parto, costumo explicar para elas toda essa questão da evolução do parto, costumo explicar para elas quais os tipos de métodos que a gente tem para aliviar a dor e costumo dizer para elas, olha, se você chegar no seu limite, né, se tu chegar no teu limite, a gente pode sim fazer cesárea, né, não tem problema, né, eu não vou forçar nenhuma via de parto, a gente pode conversar sobre isso e se tua indicação for cesárea, né, a gente também tem medicações para dor, eu também não vou inventar uma indicação de cesárea, né, a gente pode, elas podem ficar tranquilas quanto a isso, né, elas vão ter a melhor indicação da via de parto que for melhor tanto para elas quanto para o bebê, e a equipe que está aqui vai ter a maior paciência com elas em relação tanto ao parto quanto à cesárea e vai atender elas da melhor forma possível, isso elas podem ter certeza. Até se fala muito hoje em dia no parto humanizado. O que é o parto humanizado para quem está nos acompanhando? O parto humanizado é o parto que se baseia na assistência baseada em evidência científica, né, baseada na equipe multidisciplinar, então não é o foco apenas no médico, né, é o foco baseado na atuação da enfermeira, da doula, se tiver uma doula, né, atuação da fisioterapeuta, se elas tiverem uma fisioterapeuta, né, é uma equipe multidisciplinar, e também no protagonismo da mulher, né? Então a mulher escolhe a posição em que ela quer ficar, se ela quer ir para o banho, se ela quer receber analgesia ou não, né? Então o parto humanizado se baseia nesses três pilares: protagonismo da mulher, assistência baseada em evidências, né? Então eu, por exemplo, não pratico de jeito nenhum a episiotomia, né? Que é o corte, aquele corte na vagina. Né, não condeno os médicos que praticam isso, mas como não tem uma evidência científica clara de que se deva usar isso, né, eu não faço porque justamente eu sou adepta, né, do parto humanizado. Então, o parto humanizado se baseia nesses três pilares. Ou seja, é uma situação muito ampla e isso eu acho muito interessante na área da medicina, porque vocês estão num constante estudo, numa constante busca, e o que não é de fato comprovado, ou se há uma dúvida se aquilo procede ou não, vocês optam justamente, claro, pelo profissionalismo e não fazer. Exato. E nós estamos neste momento aqui com a irmã Marisa Martinelli, que é coordenadora de enfermagem do Hospital Notre Dame São Sebastião,
ela que é freira e também enfermeira. Então, para nós é uma grande honra conversar com você também, né? Você que faz toda essa coordenação. E a gente sempre trazendo aqui um pouco mais do ambiente humano, vamos dizer assim. E como eu sempre falo, quando a gente trata de matérias, muitas profissões a gente não sabe como funciona. A gente sabe que tem um hospital, chega uma mamãe lá, ganha o seu filho, sai, tá tudo certo. Mas como é que é a equipe que trabalha? Como é que é feito os procedimentos? Quem ajuda? E como eu falei para as demais colegas, para a doutora também, para a enfermeira Eliane, vocês podem muitas vezes até não lembrar da gente, mas a gente passa na rua, poxa, conheço ela, né? Foi ela que pegou meu filho durante a madrugada, deu mamar para ele, foi a doutora que chegou naquele momento, que fez o parto, ou seja, querendo ou não, indiretamente vocês acabam entrando nas nossas vidas e marcando as nossas vidas justamente com o profissionalismo de vocês, ainda mais numa profissão tão importante que é a da saúde. Irmã, eu queria que tu falasse um pouquinho da importância, ainda mais você que faz toda essa coordenação, a importância desse ambiente tão especial que a gente está hoje, que é justamente um ambiente de maternidade, onde aqui chegam mamães e papais com um sonho, que está sendo gestado, que está sendo carregado ali no ventre da mamãe e saem daqui com aquela criancinha linda no colo, com saúde e levando daqui uma bagagem muito grande de profissionalismo. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde aos que participam do Clique Expo Luz. Esse local é um local assim muito especial para o hospital, porque um momento assim onde a família está muito sensibilizada, já se preparou há muito tempo, um momento de alegria, de expectativa, de sonhos, né? E aqui é realizado esse sonho. Então a gente se sente muito feliz em poder participar da vida da família, né? Nesse momento de orientação para o parto, os cuidados da amamentação e o nascimento do bebê, os primeiros banhos. Então sempre a gente participa das novidades também, porque tem muitas famílias que primeira vez que são pai, primeira vez que é mamãe, vovó, vovô, às vezes tem um irmãozinho que é pequeno e também gostaria de visitar, né? Então é um momento muito especial. E a equipe, assim, ela é muito acolhedora, é bem preparada, né? Nós temos a Eliane, que é nossa enfermeira obstetra, está conosco 8 horas, né? Durante o dia, então ela tem essa experiência e tem essa formação para atendimento, né? Também os técnicos de enfermagem, obstetra está conosco sempre, né? Então a gente tem uma estrutura boa. Também foi feita a reforma aqui, então os quartos são adequados, nós temos os berços, as camas, temos um local especial para o parto humanizado, né? A gente sempre prioriza o parto normal. Claro, tem casos que não é possível, então nós temos um centro cirúrgico também bastante equipado e que tem essa possibilidade de atender a gestante da melhor forma possível e sempre com um acompanhante, a não ser em casos que não pode, mas se não o pai ou algum acompanhante, a gente sempre libera para que faça o acompanhamento e também dê mais suporte, né, nesse parto humanizado que a gente, aí, qualificado, que a gente prioriza, né. Um dos pontos chaves, eu acho, dessa entrevista e que me fez realmente pautar essa entrevista e conversar também com a Ana, que está aqui do outro lado da câmera, né? E eu acho interessante porque quando se fala em parto, as mamães têm muito medo muitas vezes, né? E eu, como pai, a gente tem aquela preocupação, né? Como é que vai ser o parto? Será que a minha esposa vai sofrer? Como é que funciona? Porque se divulgava muito antigamente que a mulher, quando ela ia ter o seu filho, ela sofria muito. E chegando aqui no São Sebastião, no Hospital São Sebastião, e aqui eu não estou fazendo uma propaganda, uma reportagem, mas quando é bom o serviço a gente tem que elogiar e tem que reconhecer e dar crédito para quem realmente desempenha um papel fundamental como o de vocês. No momento em que eu trouxe a minha esposa aqui, o atendimento que a gente teve lá embaixo foi excelente. Ao momento, e isso me vem muito na cabeça quando vocês desceram lá embaixo com uma cadeira de rodas, ela não conseguia caminhar direito, vocês trouxeram ela aqui para cima, foi colocado na sala, foi feito todo o acompanhamento, ou seja, é um hospital de ponta e que a gente tem hoje aqui na nossa região como referência, e o trabalho que vocês desempenham aqui é simplesmente sensacional, e eu, pelo menos, Fernando, vou levar o resto da minha vida esse carinho que eu tive, até comentava com a Ana outro dia, a importância dessa matéria, mostrar o trabalho de vocês, para que quem está em casa, quem inclusive gestantes que estão nos assistindo nesse momento, possam saber que aqui, inclusive isso é muito importante falar, não há distinção se é um procedimento pelo SUS ou particular. O nosso filho nasceu pelo SUS e o atendimento que a gente ganhou aqui foi um atendimento
particular, vamos colocar dessa forma, seja um atendimento de ponta. Então eu acho extremamente importante trazer esse reconhecimento para vocês. E voltando ao tema aqui do teu profissionalismo, tantos anos atrás, quando tu estudava enfermagem, se preparava, imaginava chegar num momento como esse, coordenar, né, justamente aqui uma equipe que trabalha com nascimentos, né, e tu se imaginava lá atrás, né, estudando que hoje você marcaria a história de muita família, quando o pessoal passa por você na rua, essa enfermeira aqui foi a que estava lá, ela acompanhou, imaginava chegar nesse ponto. Quando a gente está se formando, tem sempre o sonho, né? Eu sempre gostei muito da maternidade. Trabalhei, assim, vários anos dentro da maternidade. Já acompanhei parto, já fiz alguns partos, né? Porque às vezes o médico não deu tempo de chegar e a gente acaba fazendo. Mas é a realização de um sonho, né? Porque quando toda a vida profissional você sonha numa profissão e sonha também como você vai executar essa profissão, né? Então a maternidade sempre foi um amor, assim, especial para mim. E estar nesse momento, nessa função, e também coordenando esse serviço e sendo reconhecido, porque a gente faz isso, a gente atende todas as pessoas com qualidade e humanizado, e a gente faz isso para que não haja uma distinção, porque todos têm o direito de ser bem cuidado e bem atendido, independente se a pessoa tem condições de fazer um pagamento particular, ou se tem um convênio, ou os pacientes SUS, né? Então todos merecem um atendimento de qualidade e humanizado, que é o que a gente preza, né? Temos processos dentro do hospital, por isso que a sua esposa, né, foi trazida de maca. Então, quando é gestante, a gente tem esse processo de trazer de cadeira de rodas, né? Para que não haja riscos, né? Não colocar a gestante em risco. Então, chega aqui, é avaliada, é chamado médico, enfim, e é orientado, né? Então tem toda essa questão. Isso também está muito ligado à preparação e ao pré-natal, né? Se ocorre um pré-natal bem feito e a gestante bem preparada para esse parto, já sabe o que vai acontecer, os passos, né? Que vai aumentar as dores gradativamente, que ela vai ter contrações. Então, se ela também já vem preparada, se o papai ou o acompanhante já vem preparado e sabe que ela vai ter momentos de dor, momento que vai passar e que esse é o processo. Então também o parto é mais tranquilo, né? Toda essa preparação a gente complementa, né? E para nós também é melhor, é bom que os pacientes cheguem preparados, né? Que a gente consegue desempenhar um trabalho de melhor qualidade. Você também é freira, né? Até eu perguntei aqui pra irmã, vou falar, irmã, vou perguntar, né? Porque a gente tem aquela curiosidade, sabe que a freira ela usa aquela roupa que a gente vê na televisão e até me comentar, não, ela é irmã, ela é freira e trabalha aqui como enfermeira. E eu te pergunto, porque quando se fala na área religiosa, vamos dizer dessa forma, se fala em vocação, mas dá para dizer que a enfermagem também ela não é só profissional, ela é vocação, porque trabalhar por trabalhar, todo mundo vai arrumar um serviço, vai estudar, mas se não tiver aquele, não vou dizer um pinguinho, mas aquele monte de vocação junto, acho que não dá para desempenhar um bom papel, né? É uma profissão que exige muita dedicação e tem que ter amor, né? Especialmente amor às pessoas, né? Porque é o momento que você acolhe a pessoa, ela está mais fragilizada. Digamos, por mais que seja algo feliz que vai nascer o bebê, mas ela está mais fragilizada, né? A gente atende não somente gestantes aqui, a gente atende todas as especialidades, né? Então, quando a pessoa procura um hospital, normalmente ela está mais fragilizada, está preocupada, está angustiada, tem um monte de expectativas. Então, assim, a gente precisa olhar esse familiar, olhar esse paciente com outros olhos. Então, tem que olhar com os olhos do coração, né? E se você colocar o coração e o amor no que você está realizando, você consegue desempenhar um trabalho com qualidade e também a pessoa vai se sentir acolhida, né? A gente precisa fazer o acolhimento da pessoa. Exatamente. Aqui então conversamos com a enfermeira que é coordenadora de enfermagem aqui do Hospital São Sebastião Notre Dame, a enfermeira Marisa Martinelli. E o reconhecimento a gente vê até quando entra aqui no setor de vocês, tem um painel ali, as mamães colocam ali vamos dizer assim, um pingente ali, colocam ali o nome do seu filho, as lembrancinhas, ou seja, a gente consegue entender por que dessa gratidão toda. Essa matéria aqui especial, mostrando um pouquinho também desses heróis, dessas heroínas que trabalham no hospital, que muitas vezes a gente não sabe quem são, mas a gente como pai, como mãe, e até você que ainda vai ter o seu filho, que a sua esposa está grávida, você vai conhecer essa equipe maravilhosa. Novamente eu faço aqui
os parabéns em nome do Clique Espumoso pelo trabalho de excelência que vocês fazem aqui no hospital. E você também venha conhecer o hospital, né? Muitas vezes as pessoas só lembram do hospital quando precisam, estão doentes, mas venha até aqui, venha conhecer um pouco essa estrutura maravilhosa, profissionais de qualidade, profissionais que passam por capacitação constantemente, como a gente tem acompanhado, e a estrutura aqui, do hospital, dá para dizer que é de excelência, de ponta, né? A gente mostra um pouco aqui da sala onde a gente está, a pessoa pode ter a ideia, ou seja, uma estrutura muito boa, uma estrutura em que quem chega aqui com certeza vai ser bem atendido. E as considerações finais que você transmite aos nossos internautas? Então, ser reconhecido pelo trabalho que a gente faz, não é esse o objetivo, né? Mas faz muito bem. Então, eu agradeço, né, esse reconhecimento e essa reportagem, né? E dizer que nós estamos à disposição para acolher não somente os 8 municípios que fazem parte do nosso contrato, especialmente pelo SUS, né? Mas também pacientes particulares e de convênio, né, de toda a região. Nós temos uma estrutura nova, de qualidade, temos profissionais competentes e preparados para prestar esse serviço. Perfeito. Muito obrigado aqui ao pessoal, a Ana também, que nos abriu as portas aqui, a gente poder vir aqui mostrar para vocês um pouquinho dessa estrutura e também desses profissionais fantásticos aqui do Hospital São Sebastião Notre Dame. Fernando Cooper para o Clique Espumoso.